comece, curve sua fronte aí onde você está, você que está participando do culto conosco, e ore a Deus. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de podermos participar da mesa do Senhor, deste banquete espiritual, e podermos adentrar ao teu santuário através do poder do nome de Jesus, de podermos cantar louvores ao teu nome, ouvir os teus ensinamentos falando aos nossos corações. Continua, Deus, nos edificando, nos fortalecendo, nos ensinando dia a dia. Fala conosco, Pai, nesta noite mais uma vez. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Então, nós vamos já cantar o hino de louvor ao nosso Deus e queremos dizer que nosso texto de hoje, 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, nós vamos estar expondo essa mensagem de Deus com o tema o encorajamento no sofrimento. O encorajamento no sofrimento. E esse é o nosso tópico de hoje. Queremos que você partilhe dessa palavra que é o nosso Deus. E o hino 145, Refúgio Verdadeiro, é um hino do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você tem esse inário, você pode cantar conosco. Hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Convido você a participar conosco, adorando o Senhor, junto com os irmãos, a nossa família que está aqui reunida, que vai adorar a Deus, cantando este hino de louvor ao nosso Deus. Hino de número 145, Refúgio Verdadeiro é o título do hino.
Nós vamos estar lendo aqui um texto, amados, que a palavra do nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, aí mesmo onde você está, no Salmo de número 46 e 47, 1 e 2. Salmo de número 46, abra sua Bíblia para que a gente possa estar lendo este salmo. Convido toda a igreja nesse instante a estar lendo esse salmo maravilhoso para nossas vidas, salmo de número 46. Diz assim a palavra de Deus, vou estar lendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o 47 diz, batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. 47, 1 e 2. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Vamos continuar louvando. Nós vamos estar cantando um louvor também muito conhecido da Igreja de Deus, cujo título é Podes Reinar. E você pode cantar conosco adorando este Deus. Abra seus lábios para cantar esse louvor que é maravilhoso para a glória do nosso Deus Pai. Vamos adorar o nosso Deus. Convido você a participar conosco.
abençoe, que Deus continue colocando esse desejo intenso de adorar, de louvar, de exaltar esse Deus que é digno de honra e glória. Tá? Queremos convidar você agora para a nossa exposição de 1 Pedro capítulo 4. Convido você a abrir sua Bíblia. Você que está aí chegando agora, vamos estar estudando aqui o texto de 1 Pedro capítulo 4. Convido você a meditar nesta palavra de Deus, que é uma palavra rica e poderosa para nossas vidas. Vou estar lendo o texto para os amados acompanhem nas suas Bíblias. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ele diz: armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executados a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranhando e entranhando, de que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que o mesmo julgado na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas estas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós lemos de 4 ao versículo 11 o texto sagrado, mas vamos estar expondo todo o capítulo para que você entenda a palavra de Deus, tá? Mantenha aberto o seu texto para que você possa meditar conosco e aprender as lições que Deus tem para nós. Então, 1 Pedro capítulo 4, nós vamos estar hoje meditando sobre o encorajamento no sofrimento. De certa forma, Pedro está trazendo para nós aquilo que ele estava vivendo na sua época, é claro, aí de perseguição. Os anos 62 a 65, a igreja fora muito perseguida na Ásia na época de Pedro. E Pedro, preocupado com os irmãos que estavam sendo dispersos por muitas regiões, ele toma uma atitude de escrever essa epístola, a primeira e a segunda, para encorajar os irmãos, fortalecer a fé daqueles irmãos, alertá-lo quanto ao perigo que as pessoas estavam tendo no descuido para com a palavra de Deus, para com as coisas de Deus, a falta de amor de um para com o outro. Então, tudo isso Pedro está dizendo: olha, essas perseguições que estão acontecendo, e na época era o imperador Nero, que queimou Roma, e levantou-se uma multidão para que acusasse os cristãos de que eles tinham incendiado Roma. Mas, amado, queremos dizer a você que Pedro, como muitos cristãos que vivem hoje passando por muitos sofrimentos, e muitos de nós nos perguntamos porque existem sofrimentos vindo de Deus, pela permissão de Deus, para que nós venhamos, como diz Tiago, a crescer na fé, na esperança e termos sabedoria. Mas existe também aqueles também que nós conhecemos como masoquista, é um grupo que gostam de sofrer, tudo para eles é sofrimento. E na verdade, Pedro está dizendo aqui para esses também masoquistas e hedonistas. O hedonismo era uma filosofia na época muito popular, como até hoje, que aderia à felicidade, ou seja, dava a felicidade humana como algo de prazer maior na vida. Ou seja, a pessoa que tivesse prazer na vida era feliz. Isso é hedonismo.
Já o masoquista é aquele que gosta de sofrer por qualquer coisa. Qualquer coisinha ele está chorando, murmurando, dizendo que tudo está desabando sobre a cabeça dele. E Pedro está dizendo para nós, olha, há sofrimentos da vontade de Deus, que Deus permite que aconteça conosco, porque ele cita no capítulo de João, capítulo 4, vejam que quando ele vem do capítulo 3, ele está falando sobre a unidade da igreja, e essa unidade era revelada nessa maturidade que os cristãos deviam ter. E agora no capítulo 4 ele está dizendo, olha, Jesus Cristo é o vosso exemplo de sofrimento. Ele é o vosso exemplo de sofrimento. E o sofrimento, é claro, amado, ele entrou no mundo por causa do pecado. Nós não sofremos não só por causa da permissão divina, mas porque a própria natureza humana, carnal, do ser humano, o pecado que habita em nós, geme por causa do pecado. Você vê que Paulo diz aos Romanos que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então há sofrimento físico, há dor muito aguda no coração de muita gente, há dor causada pelo sofrimento, há muitas formas de sofrimentos e dor física, é claro. Você pode notar que uma decepção, uma ansiedade, uma doença, como estamos vivendo aí da pandemia, quantas pessoas não sofreram por causa do Covid, quantas pessoas não morreram, quantos traumas não estão aí, ficou marcada em famílias, em lares, pela perda do ente querido, e tudo isso causou o quê? Dor e sofrimento. E eu quero te dizer, amado, que muitas vezes a destruição de um casamento causa sofrimento. O sentimento emocional, ele é profundo e se revela também nesse aspecto físico. Se você percebe que, segundo Isaías 43, diz que Deus não poupou o sofrimento, mas Ele sempre está conosco a cada momento da vida. O Salmo 23, 4, quando diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista Davi está dizendo para nós que Deus não nos poupa do sofrimento, Ele permite que eu passe pelo sofrimento, para que nós entendamos que Ele está conosco. Esse é um dos argumentos que eu estou trazendo para você a respeito do sofrimento. O outro, amado, é que Deus transforma todas as circunstâncias, todas as adversidades para o nosso benefício. Todas as circunstâncias tristes, e eu tenho aprendido isso de Deus como experiência, que cada oportunidade que vem de uma doença, de um problema na minha vida, é porque Deus quer me ensinar algo melhor. Ele quer fazer também que eu e você amadureçamos como filho de Deus. Então Deus transforma as circunstâncias em benefícios, em sofrimento, em benefício para você também. Dizemos que as circunstâncias elas não mudam, Deus mesmo é a razão da nossa alegria, e é o que o Pedro está dizendo, olha, ao você sofrer, vocês estão sendo perseguidos, é o que ele estava dizendo à igreja, vocês estão sendo perseguidos, e essa perseguição, perseguiram também o vosso mestre, e essa perseguição, amado, derivava-se também por causa do pecado da vida daqueles irmãos em Cristo da Ásia, que estavam espalhados por toda a Ásia Menor, por toda aquela região. E Tiago diz que a provação da fé, ele diz, produz perseverança. Tiago chega a dizer, olha, meus amados, considerem motivo de grande alegria o passar por várias provações, Tiago 1:2, porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, é o que ele está dizendo para nós, para que sejamos o quê? Maduros, íntegros, e não falte nada na nossa vida. Por isso, amado, Jesus é o nosso exemplo. Ele é o exemplo por quê, amado? Porque ele diz aqui no verso 1 ao 4, que eu preciso, para a defesa da minha vida espiritual, ter o exemplo de Cristo, ter a mente de Cristo. Por isso Jesus aqui, ele coloca de 1 a 4 como o exemplo que sofreu na carne para que vencêssemos as tentações futuras. Versículo 2, sofreu na carne para que fôssemos libertos das paixões mundanas. Versículo 3, ele sofreu na carne para que suportássemos as provações presentes. Versículo 4, vá olhando, amado, de 1 a 4, essas recomendações que esse texto que Pedro traz para aquela igreja e que serve para nós nos dias de hoje.
que o encorajamento no sofrimento dá-se quando nós temos a mente de Cristo. Quando a nossa defesa em meio à dor, ao sofrimento, às adversidades da vida, estão numa mente pautada totalmente em Cristo. Falando disso, Romanos 12, 2, sabe aquele texto tradicional que diz: não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, amado, ele diz também para nós, do verso 5 ao 6, que o sofrimento é uma forma de nos consolar e fazer com que nós possamos esperar em Cristo. Olha que maravilha, do verso 5 ao 6. Ele diz que todos nós, versículo 5, prestaremos conta a Deus, aquele que é competente para julgar, aquele que dá a recompensa justa àqueles que esperam nele, que se consolam nele. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor se renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, versículo 31. Por isso, amado, é que Pedro está trazendo para nós algumas lições preciosas. Que lições são estas que podem nortear a minha vida e a sua vida, depois de ele argumentar para nós o porquê do sofrimento? Agora ele vai dizer para nós, amado, que o sofrimento, muitas das vezes, faz com que eu e você, ele diz no verso 1 e 2, principalmente no verso 8, aliás, verso 7, ele chega a dizer para nós, amado, eu gostaria que você lesse aí o versículo 7, o texto sagrado diz assim, 1 Pedro 4, versículo 7, ora, a fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Veja uma recomendação de Pedro para nós como lição, amado. Qual é a lição que ele traz para nós? É que nós cristãos precisamos ter cuidado na hora do sofrimento, para não perdermos o equilíbrio, o controle que Deus deve ter sobre nós. Tiago 3,2, com relação a isso, ele diz: todos nós tropeçamos em muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Portanto, o sofrimento, amado, Pedro está dizendo, é uma questão de controle, de equilíbrio, na esperança de uma vida com Deus, na esperança de que o Senhor, ele vai nos trazer, ele diz lá, a vida eterna. No versículo 8 ao 10, ele diz que o sofrimento nos torna solidário às pessoas, não só ao sofrimento, mas às pessoas. Ele diz assim, a palavra de Deus: acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração, e servir uns aos outros. O que Pedro está dizendo para mim é que no sofrimento, além de eu perceber que eu preciso ter o controle e o equilíbrio da minha situação, porque Deus está comigo, ele diz também que o sofrimento me torna uma pessoa boa, para fazer o bem, solidário, ao invés da pessoa se vangloriar naquilo que tem ou naquelas coisas que são. Esse comportamento que Pedro está dizendo para nós, produz em nós algumas atitudes. Quais são as atitudes? A primeira está aí no versículo 12 ao 14. Eu queria que você lesse aí. Quais são essas atitudes do 12 ao 14? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a prová-los como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Você percebeu, amado? E no versículo 14 ele encerra dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que Pedro está dizendo para mim e para você, amado, em outras palavras, é que as minhas atitudes, a consequência do sofrer por causa de Cristo,
de o meu sofrimento ser algo, ele está dizendo, que traga alegria. Ou seja, ele diz, alegre-se no sofrimento. Quando você vê, não estranhe, ele está dizendo, não estranhe o sofrimento, porque o sofrimento muitas das vezes é para nos, ele diz aqui, nos purificar. Vejam como é, amado, o ourive, né? Os ourives, quando eles vão purificar o ouro, interessante que eles colocam uma pedra grande e de repente fica bem pequenininha, porque a maior parte era impureza. E nós percebendo isso, amado, Pedro também usa a mesma linguagem. Não estranhe o sofrimento, porque o sofrimento é para nos purificar. Assim como você pode perceber que o inimigo, né, o diabo, ele tenta, daí vem a diferença entre tentação e provação. O diabo, ele tenta, ele ataca o crente e a igreja para causar dor e sofrimento, perturbação. Jesus não, ele nos prova para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a honra e glória do seu nome. Por isso ele está dizendo aqui no versículo 13, enfrente o sofrimento com alegria, porque isso nos une a Cristo. Veja o que diz Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Veja o que Paulo está dizendo em Romanos 8,18, que a glória que está no céu, a vida eterna com Jesus, ela é suficiente para superar toda a dor, todo o sofrimento que passarmos neste mundo. Esse é o ensinamento de Paulo. E ele diz, quem sofre é bem-aventurado, versículo 14, olha para o versículo 14, sede coparticipantes do sofrimento de Cristo. E quem sofre e coparticipa do sofrimento de Cristo é bem-aventurado, é mais que feliz. É isso que ele está dizendo para mim e para você, dentro do sofrimento, porque muitas das vezes, amado, nós vivemos, e por isso, de vez em quando, nós nos indagamos, nos questionamos, por que eu estou sofrendo? Por que Deus permite isso acontecer comigo? Por que tantas pessoas boas estão aí no mundo? Se fosse agora, não tivesse essa pandemia, estariam gente pulando aí, Bumba Meu Boi, pulando festas juninas e tudo, alegre, feliz, enquanto talvez você estaria no seu lar enfermo. E você que é crente, uma pessoa de Deus. Por que isso acontece, amado? Está aqui o segredo. Porque essas pessoas, as pessoas que não têm Deus no coração, em sua vida, eles não têm quem dirige a vida deles. Quem dirige a vida deles são eles mesmos. É a bebida, é as drogas, é o dinheiro, é o mundo lá fora. Mas o crente não. Quem é que nos guia e nos dirige? É o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Por isso é que ele está dizendo no versículo 14, sejam coparticipantes, porque vocês serão bem-aventurados em sofrer por causa do nome de Cristo. É isso que Pedro está dizendo, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, mas eu queria dizer, amado, há uma glória, o que Pedro está dizendo, há um lugar onde Deus irá recompensar, tirar, onde diz lá João em Apocalipse, onde não há choro, onde não há tristeza, é este lugar que Deus tem como esperança de vida eterna para mim e para você. No versículo 15 a 16, veja o que ele diz aí, versículo 15 a 16, amado, olhe para o seu texto. A Bíblia diz assim, isso é maravilhoso. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou quem se intromete em negócio alheio. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Que maravilha, amado. Que lição preciosas para nós. Pedro está dizendo para mim e para você que o sofrer glorifica a Deus. Por mais que isso seja traumático para nós, muitas vezes nós não entendemos isto, mas meu sofrimento vai glorificar a Deus em quê? Aí é que está o grande segredo, amado. É que ele diz que, eu quero ler esse texto para você aqui de Coríntios, 2 Coríntios 4,17. Ele diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves ou momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vocês estão percebendo, amado?
O que Pedro está dizendo para mim e para você, do verso 15 a 16, glorifique a Deus no sofrimento. E Paulo chega em 2 Coríntios 4, 17 e diz, olha, os sofrimentos leves ou momentâneos, são momentâneos, eles estão produzindo em nós uma glória eterna. Lembre de Tiago, lá no capítulo 1 e 2, verso 1 e 2, quando ele diz, olha, tem um motivo de alegria de passardes por várias provações, porque a provação da fé produz esperança, experiência, maturidade. É isso que Tiago diz lá para nós. É justamente o mesmo raciocínio que Pedro tem aqui para nós nesses momentos de sofrimento. Porque na hora da dor, do sofrimento, nós achamos que somos aqueles coitadinhos da vida, desprezados por todo mundo. Mas não pense isso, meu irmão, minha irmã. Você é co-participante do sofrimento, mas também é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Esse grande é o segredo que muitos não têm. Apesar do mundo lá fora aparentemente aparentar uma vida feliz, mas a grande felicidade estão naqueles que, com sua fé em Deus, mesmo na sua simplicidade e humildade, sofrem. Mas o sofrimento é passageiro, é momentâneo, porque o que Deus tem para nós e para eles é muito maior. É muito maior. E esse texto ele me ensina tudo isso que eu trouxe nesta noite para você. Finalizo com o versículo 17, quando ele diz, 17 ao 19, esse texto sagrado diz assim para nós, amado, dizendo assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro está nos ensinando mais uma vez que o sofrimento e a dor da vida precisam ser encorajados por uma confiança no Deus fiel. Você tem confiado no Senhor? Você tem entregue os teus problemas ao Senhor? Você tem se cercado e armado de pensamentos produtivos, proveitosos, agradáveis, como diz lá Paulo aos Filipenses capítulo 4, quando ele diz lá, olha, pensem no que é justo, no que é amável, no que é proveitoso. Quando Paulo está dizendo isso aos Filipenses, ele está dizendo, amado, antes ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus pela oração, pelas súplicas com ações de graça. E é Ele que guarda a vossa mente e o vosso coração. Queremos concluir, amado, essa palavra nesta noite, dizendo a você, não desista, nunca. Crente não desiste. Todo crente ele é insistente, perseverante, para que diante das provações ele possa superar e ser aprovado por Deus. Queremos dizer que nesse mundo velho, enquanto estivermos aqui, seremos sim acometidos de enfermidades, teremos problemas de várias formas, virão problemas atacar a minha vida, a sua vida, a família, a igreja. Queremos dizer que a dor e o sofrimento faz parte da vida, não é algo, diríamos assim, de privilégio para crente viver a vida boa, sem sofrimento, sem dor, sem doença, não. Pelo contrário, Jesus padeceu, amado, enormemente, padeceu violentamente, foi espancado, foi morto, foi tido como difamador. Por que tudo isso, amado? Para nos dar exemplo de que como ele venceu, nós também venceremos. Muitos irmãos estão sofrendo em todo o mundo. Nós no Brasil não sentimos nem a metade de que muitos irmãos estão sofrendo em vários lugares. Mas queremos te dizer, Deus está contigo. Essa é a mensagem do Salmo 46 também, quando ele diz, olha, Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que possamos olhar firmemente para as promessas do Senhor, que um dia estaremos de frente com um juiz que é competente para nos julgar e também para recompensar segundo cada um
segundo suas obras. Que Deus te abençoe ricamente e te fortaleça nesses dias que você tem sofrido por algum motivo, que Deus sabe o porquê dos teus motivos e dos teus sofrimentos. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace, que Deus te cerque com a sua presença e te dê dias melhores. Amém? Glória ao nosso Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando e após essa oração impetraremos assim a bênção apostólica em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, continua conosco. Tu sabes o quantas pessoas no Brasil, no mundo inteiro têm sofrido, Senhor, por causa da pandemia, por problemas de separação conjugal, de doenças variadas, em várias doenças na vida da pessoa, problemas emocionais, problemas financeiros, sociais, todas as formas, Senhor, têm cercado o teu povo e a tua igreja. Estamos inseridos num contexto de um mundo corrompido, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que tu nos fortaleça a fé, para que em meio a todas essas provações nós possamos vencer, superar com a ajuda divina do teu Espírito. Derrama abundante graça sobre a tua igreja, fortalece tua serva e o teu servo, anima, Senhor, aqueles que estão desanimados, fortalece a fé daqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos, salva aqueles que precisam ser salvos, ó Deus, cura aqueles que estão doentes e enfermos, faz a tua obra, Pai, porque tu és o Deus de todos nós. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Cante conosco. Amém. Deus te dê uma boa noite, a paz do Senhor. Quero agradecer você por estar conosco, você visitante, você que é da igreja, por estar acessando, estar ouvindo a mensagem de Deus. E continue conosco. No próximo domingo, possivelmente seja o último domingo, vamos estar aqui juntos também através da internet, trazendo a mensagem de Deus. Amém? Que Deus te dê uma boa noite, na paz do Senhor.